Atestou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Então, em 2008, mataram meu irmão aqui perto de casa, só que eu não morava aqui nesse bairro, eu morava no Capão Raso. Logo em seguida eu vim morar aqui com a minha mãe, e por esse motivo as pessoas que mataram ele achavam que eu vinha atrás de vingança, então começaram a me perseguir. Aí eu comprei uma arma, passei a andar armado, até porque eu sofri algumas tentativas, eles tentaram me matar uma vez. Eu até troquei tiro com um deles ali, aqui por perto, e fui preso com essa arma. Mas como eu era primário, não fiquei, né? Fiquei com o pé na aberta. Mas a perseguição da polícia militar continuou. Acho que eles não se conformavam por eu ter ficado na rua. Então, em 2013, eu cheguei do serviço, parei na lanchonete, fiquei tomando uma cerveja. Depois eu atravessei a rua para comer um lanche. Estava cheio de pessoas, um monte de moleque, fumando maconha, batendo papo e bagunçando. E a viatura encostou e veio justamente abordar a mim. Foi quando eles foram vasculhar o carrinho de cachorro-quente, procuraram no lixo e acharam uma arma. Com tanta gente por perto, a arma tinha que ser minha. Mentiram, me prenderam, me levaram para o modo policial. Fiquei mais de 1 hora sendo espancado. Saí depois de aproximadamente uns 8 meses. Aí arrumei serviço, fui trabalhar, porque não foi difícil para mim, porque eu já tinha um nome já na área da minha profissão. Mas mesmo assim, até no meu trabalho, os policiais que me prenderam entraram lá e foram incomodar. Foram perguntar para o meu patrão se ele me conhecia bem, porque eu era um vagabundo, que eles tinham prendido 2 vezes já na rua. Passado mais alguns meses eu tive um AVC, aí eu perdi a minha identidade, fui fazer um boletim de ocorrência para retirar outra. Tinha um mandado de prisão para mim que eu nem sabia o porquê. Fiquei preso, doente, um dia todo de pé. Hoje no Brasil nós temos esse sistema repressor e nós temos a letra fria de políticas sociais pautadas na dignidade da pessoa humana, pautadas na ressocialização do egresso do sistema penitenciário, que não funcionam. Para a nossa sociedade atual, por falta de políticas públicas, não funcionam. Hoje uma pessoa que é presa, ela é tida como um criminoso, é encarcerado, jogado numa masmorra, que são as delegacias, as penitenciárias, para daí se processar o feito, para daí se ter certeza se praticou ou não. O nosso Código Penal não prima por isso, a Constituição brasileira não prima por isso. O princípio da presunção de inocência foi jogado ao lixo na política atual. Eu sempre levantei 6 horas da manhã e chegava às 7 do serviço. Eu era vagabundo só para a polícia militar. Devido à ira que eles provocam na gente lá dentro, a gente próprio se revolta contra a sociedade, pelos maus tratos. O sistema penitenciário seria para recolocar o criminoso na sociedade, mas na verdade eles estão criando mais criminosos. Eles prendem uma pessoa, no meu caso, que com um pequeno delito, porque eu tinha uma arma, não estava matando ninguém, não estava roubando, não estava traficando, e quando sai de lá de dentro, sai um monstro para a sociedade. Então hoje uma pessoa é jogada, um réu primário, é jogado numa cela, numa masmorra pela polícia, lá aguarda seu julgamento, onde provavelmente, se tratando de réu pobre, não terá advogado, será nomeado um advogado dativo, um defensor público, que não vai cuidar com zelo desse processo, e o cidadão lá vai ficar preso preventivamente, cerca de 6 meses, 1 ano. Tem muito, digamos assim, aquela coisa do PCC lá dentro, né? Que eles colocam, cada um que chega lá por último, é a revolta contra a máquina opressora do governo, que é o que eles dizem. É assim que são tratados, como a máquina opressora do governo. E que o crime vai derrubar a máquina opressora do governo, por causa da opressão dentro das cadeias. As delegacias, para eles, é a escola, e a penitenciária é a faculdade. Eu só fui melhorar meu modo de pensar quando eu fui para o semiaberto, que eu comecei a receber visita. Hoje eu percebo que
eu demorei um pouco mais para sair e passei pelo sistema de semiaberto. Porque se eu tivesse saído com todo aquele ódio, aí sim é que a justiça brasileira ia ver o que é um verdadeiro criminoso. Primeira coisa que mexe muito com a cabeça, principalmente lá no sistema de Piraquara, que eles não permitem entrar, é o cigarro. O cigarro é uma coisa que deixa a gente trancado lá dentro, sem nada para fazer, relaxa e deixa a gente mais calmo. Então eu acho que deveria tentar acalmar a pessoa e não provocar o ódio nele. Quando se recebe uma visita lá dentro, aquilo dá à pessoa um alívio, uma vontade maior de sair e fazer a coisa certa para poder não se afastar daquele parente novamente. Só que uma visita no sistema fechado é muito humilhante. Bom, eu não tinha visitas lá, mas aqueles que tinham disse que as esposas tinham que tirar a roupa, tinham que fazer agachamento, então é muito humilhante. Eu não tinha como ter contato com ela. E a minha mãe evangélica, eu não ia querer ver ela passar por isso. Não, lá existem regras. A educação entre um presidiário e outro é maior do que muita justiça de fora. Lá dentro não se pode falar palavrão, não se pode ofender um ao outro, provocações. Isso é tudo decorrente à ideologia que foi colocada pelo PCC. Na verdade, os carcereiros, eles ofendiam até a visita da gente, até o familiar. Enquanto nós lá dentro da cela tampava a porta para os outros não ficar olhando para a visita do outro que chegou, todos faziam silêncio, diminuía o uso de cigarro para não fazer tanta fumaça. Então nós lá dentro respeitávamos a visita do companheiro que estava chegando e os carcereiros não. Eu trabalho desde os 7 anos de idade. E meus filhos, 2 filhos pequenos, fiquei 8 meses sem deles. Não adianta querer forçar uma pessoa a ser o que ele não é. Hoje eu vivo bem com a minha família e meus filhos, a gente vai para a igreja, não saímos à noite para lugar algum, mas por escolha própria nossa. Se eu quisesse estar fazendo alguma coisa errada, eu estaria fazendo. E com a minha inteligência, principalmente pelo meu trabalho que trabalhou bastante a minha cabeça, eles não chegariam nem perto de mim. A polícia militar não tem inteligência para bater comigo. Os meus filhos pequenos, eles têm medo. Quando eles veem uma viatura, eles... Ah, pai, polícia. Por quê? Quantas vezes, de andando com o meu carro, com meus filhos dentro, eles abordarem e colocar armas para dentro do carro. Praticamente na cara dos meus filhos. O que deveria ser o herói deles é o vilão. Mas, quem fabrica vagabundo, como eles dizem, é eles mesmos. Eu acho que existe uma despreparação dos policiais. Até porque, quando eu estava viajando, a Polícia Federal me parava, eles... Boa tarde ou bom dia, senhor. Documentação, por favor, independente do horário que eu estava na rodovia. Já a Polícia Militar, não. Desce do carro, vagabundo, põe a mão na cabeça. Então você veja a diferença. Certo dia eu questionei eles por que eles me paravam tanto e daquele jeito, daquela forma brusca, né? Aí uma policial feminina, ela falou pra mim, falou assim, você com um carro desse aqui, porque eu tinha um carro importado, né? Andando nessa parte do bairro, você quer que a gente faz o quê? Ou seja, eu não posso trabalhar, não posso comprar um carro bom e passar numa parte mais humilde do bairro. Para alguns que estão presos lá dentro, cometer crimes é algo de grandeza, é gratificante. Para tudo tem Deus, para a pessoa não deixar ninguém fazer dela o que ela não é e se apegar com Deus, que Deus é que mostra para a pessoa o seu verdadeiro caminho. Nesse tipo de sistema, provando ou não a sua inocência, cumprindo ou não a sua reprimenda, quando esse cidadão sai do sistema carcerário, na grande maioria, na maioria esmagadora dos casos, ele sai sem R$1, sem uma passagem de ônibus, é colocado para fora em uma estrada de chão, agora vai, aproveita a sua liberdade. E nós nos questionamos, ouvindo um pouco o ser humano falar, deixando de lado o advogado, o político, o juiz ou o promotor, mas o ser humano fala nessa hora. Que liberdade é essa? Desde que eu me dei por gente, né? Eu morava com meu pai, junto com a minha avó, no norte do Paraná. E a minha mãe era separada de mim, ela era separada do meu pai e a gente não vivia junto. E meu pai sempre falava mal da minha mãe, que minha mãe usava droga, que não era para me envolver com a minha mãe. Passado alguns tempos eu encontrei com a minha mãe.
numa rua qualquer, e eu senti aquele amor de mãe pela minha mãe e comecei a ter contato com ela. Através disso comecei a ir para casa dela, né? E como o meu pai não gostou disso, ele foi na justiça para ganhar ele. Ele ganhou porque ele tinha poder aquisitivo, né? E outros álices para poder ganhar. E eu fui morar com ele de novo. Daí eu comecei a morar com ele, morava com a minha mãe. Nesse meio termo, de eu morar com um, morar com o outro, na verdade eu não consegui absorver aquele amor de pai e mãe, né, dos dois. Porque eu morava com um, morava com o outro, meu pai ficava bravo, andava embora com a minha mãe ficava brava, andava embora com meu pai. E aí eu conheci algumas coisas no mundo, né? Tipo droga, conheci o roubo. Nesse meio eu fui crescendo, né? Crescendo pra baixo. E depois que eu fiquei de maior, não vou entrar em detalhes, eu fui preso, primeira vez, né? Fiquei 2 meses preso, depois fui preso de novo, fiquei mais 2 meses, depois fiquei mais 3 meses. Aí eu parei com tudo, comecei da igreja, aí vim pra Curitiba. Fui pra Curitiba, cheguei aqui sem ajuda de ninguém, sem nenhum parente. Como eu não tinha nenhuma força de ninguém, eu comecei novamente a entrei no crime, né? Assaltar, roubar, o que viesse eu fazia, daquele jeito. Aí eu fui preso, na 7 de setembro ali, subindo ali perto da estação, por um 57. Aí dentro da penitenciária, passei por várias cadeias, passei pelo primeiro, 12º, fui pro CT2, que eu ando 3 meses naquele lugar, onde há só um pãozinho e um chazinho, mais nada. Daí de lá eu fui para a CDP um pouco melhor, né, na questão assim alimentar, mas também não tem ninguém para dar assistência, sem nem documento, sem auxílio nenhum, minha família me abandonou. Da CDP eu fui para a PCE, e na PCE eu fiquei algum tempo lá e procurei ajuda, mandei carta para advogado, mandei carta para o setor jurídico, ninguém me respondeu. E por 157, eu tinha outros passados, sim, 55, mas eu já tinha respondido. Por 157 eu fiquei 4 anos. 4 anos e 3 meses. Abandonada, sem ninguém. Aí eu, graças a Deus, depois de tanto tempo, eu consegui sair naquele mutirão dos advogados. Eu consegui sair. Saí de lá com R$30 no bolso e certidão de nascimento, mais nada. Sem nem ajuda de governo, nada. Saí aqui, procurei os órgãos públicos, fui no patronato, fui lá na VEPA e ninguém me ajudou. Até para conseguir pegar o ônibus, eu não tinha dinheiro. Eu fui a pé, cheguei a fazer bolha de sangue no meu pé. Para arrumar minha identidade, CPF, carteira de trabalho, porque eu queria trabalhar, mas o sistema não me ajudava. O sistema não deu nenhuma força para mim, eu tinha todo motivo para poder voltar para ele. Porque lá dentro, você sabe, lá dentro não é escola para você aprender o que é bom, mas sim o que é ruim. Porque lá não tem gente de bem, lá tem gente que não é, gente que está no mundo do crime. Por algum motivo ele está ali. É muito fácil você julgar, falar a pessoa, ela está no mundo do crime, ela usa isso, usa aquilo, ela rouba, mata. Mas você não sabe o passado daquela pessoa. A minha mãe era do crime, eu tive o incentivo do crime. O primeiro cabral que eu fumei foi com a minha mãe. Maconha, eu fumei com a minha mãe. Entendeu? Então assim, mas a minha mãe também não é culpada, ela vem de um outro sistema também, né? Que o sistema, como posso dizer, político, não ajuda. Eles não dão o amparato ali para você ter algo que se incentive você a viver outra vida, uma vida de bem. É muito fácil falar, você rouba, você mata. Vai na minha casa para ver onde nós morávamos. Nós morávamos no bairro mais nobre da cidade, porém a nossa casa era de madeira e tinha fogão de lenha. Você sabe o que é isso? Uma humilhação desse tamanho? Ué, porque você morar num barraco de madeira na favela é uma coisa, você morar no meio de um monte de mansão, perto de clube de campo, perto de um monte de coisa, aí sim você sente a humilhação. Eu comecei a crescer, peguei uma idade, eu olhava pra minha casa e sentia vergonha na minha casa. Eu sentia vergonha, infelizmente eu sentia vergonha. Eu tinha vergonha de sentir vergonha porque era aquilo ali que eu tinha. Nosso quintal era nosso, mas se você olhasse, nós tínhamos fogão de lenha, nós não tinha luz, entendeu? Por quê? Ninguém olhava pra nós. Ninguém olhava pra nós, olha, aquela mãe ali, ela tá sozinha, ela é viúva, ela é separada, ela precisa de um amparo, aquele menino ali tá se envolvendo nas drogas, vamos dar um suporte pra ele mudar de vida. Ninguém fez isso, mas era abandonado. E aí, depois disso tudo, que eu saí,
fiz bolha de sangue no meu pé para arrumar meus documentos. Com muito esforço, eu consegui arrumar um trabalho, trabalhei 2 meses de servente de pedreiro, né? Depois disso, fui pro Habib's, graças a Deus, o único que me ajudou foi Deus. Glórias e honra ao Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, porque só Ele ora por nós, só Ele olha por nós. O resto só sabe julgar, só isso. A sociedade, a política, só sabe absorver o que é de bom para eles. E abrir a mão ninguém quer, só isso. E aí depois disso, eu entrei no Habib's como auxiliar de garçom. Trabalhei primeiro mês de auxiliar, segundo fui treinamento de garçom. E no segundo mês como treinamento de garçom, eu vendi mais que o primeiro garçom que eles tinham. E com 6 meses que eu estava lá, eles já estavam correndo a viagem na Mil Cruzeiro, eu ganhei a viagem. Fui para Ilha Bela, Búzios e etc. E graças a Deus hoje eu estou estabilizado porque eu e Deus me ajudou. A penitenciária me ajudou, as comarcas não me ajudou, os prefeitos não me ajudou, polícia, diretor, até assistência social. A única coisa que ela fez para mim foi a certidão de nascimento quando eu já estava saindo. Ninguém procurou saber como é que eu estava, o que eu precisava. Ninguém. Porque é simplesmente assim, eles abandonam você lá e tratam você como um criminoso e não quer saber da tua história, o que te levou a fazer aquilo. Porque é muito fácil julgar. Mas da onde você veio, qual o suporte que você teve, né? Quando eu nasço no berço de ouro, é muito fácil, né? Eu faço a faculdade, eu tenho suporte, eu tenho isso, tenho aquilo. Agora quando você olha, todo mundo bem vestido, todo mundo bem alimentado, todo mundo curtindo a vida da maneira mais, né, mais bacana, e você ali, na miséria, né? Descalço, a bermuda rasgada. Um dia chegou em casa, eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: filho, nós só tem arroz, e é só um pouquinho, só tem arroz aqui em casa. Eu juro pra vocês, eu nunca tinha roubado, não tem arroz. Eu olhei pro céu, pensei em Deus, olhei pro lado, olhei pro outro, chovendo, não tinha nada que fazer, procurei algum trabalho, algum bico, não achei. Aí eu voltei em casa, eu falei pra minha mãe, eu vou roubar. Aí saí naquela chuva, chuviscando, comecei a andar no meio daquelas mansões, aí achei uma mansão, parecia que não tinha ninguém. Pulei pra dentro, entrei, só roubei tudo que é alimento, eu roubei, não mexi em nada, joia, dinheiro, nada, eu encontrei tudo ali. Só alimento, eu fiz 2 bolsas gigantes, levei lá em casa. Arrastando, levei as bolsas lá em casa, deixei e falei: aí mãe, tá aí o alimento. Enchi umas prateleiras e a partir dali eu vi como que eu ia suprir aquela necessidade. Porque minha mãe não tinha dinheiro. Minha mãe não podia trabalhar, tinha um pino na perna. Minha mãe foi pro sanatório, minha mãe era usuária de droga. Minha mãe tinha vários problemas. Com uma pessoa tinha que ter um suporte, tinha que ter. Como uma pessoa que já foi pro sanatório, tem pino na perna, mora sozinha, como ela vai viver? Como que ela vai viver? Explica pra mim. Eu quero que o juiz, os promotores, o diretor, qualquer pessoa que está no alto escalão do poder judiciário, legislativo, qualquer um, explique para mim como uma pessoa dessa vai viver. Explique para mim. Se você explicar para mim, aí eu dou razão para você. Do contrário, eu vou roubar. O filho vai roubar, porque o filho não pode trabalhar, é de menor. Você entendeu? Não tem como. Não tem. Minha mãe olhava para mim, imagina sua mãe sentada no sofazinho e falar: filho, nós só tem arroz para comer. E é só um pouquinho, não é um monte de arroz não. Pode encher a tua barriga de arroz, é um pouquinho. É para fazer um pratinho e dividir. A partir daqueles dias eu fiz o primeiro, aí fiz o segundo, o terceiro, ninguém me dava suporte, fui roubando. Fui preso várias vezes, voltar a roubar de novo, lógico. A situação estava ruim, né? Liguei água, liguei luz em casa, pintei a casa, arrumei o quintal, fiz cerca, fiz tudo. Arrumei a nossa casa, roubando. Por quê? E a sociedade, que só olhar, nossa, eles estão arrumando isso, a polícia só fazia dar bote em casa, achando que nós estávamos traficando. Mas nunca, minha mãe não tem passagem, nenhuma passagem, nem eu, pro tráfico. Eu nunca traficando. Eu roubava para sustentar em casa. Entendeu? A gente sabe que é uma maneira errada, até que ponto que é errado? Isso que eu pergunto, até que ponto que é errado você roubar? Né? Porque eu comecei roubando, não é por droga, cara. Não é para ostentar. É por alimento, para vocês é verdade, não tô mentindo não, essa é a minha história. Eu morei vários dias na rua, com 9 anos, morava na rua, porque eu chegava em casa, eu pedi pro meu pai para brincar. Papai, deixa eu brincar de salva na rua, norte do Paraná, todo mundo brincando. Eu brincar, meu pai não deixava, porque não tinha mentalidade aberta. O que eu fazia? Eu fugia de casa e ia brincar. E quando ele deixava, para voltar a tal hora, eu ficava brincando, quando eu vi tinha passado da hora.
como eu tinha muito medo do meu pai, né, tinha uma certa doutrina um pouco, como posso dizer, alterada, então eu acabava pousando na rua. Eu pousava na rua, no dia eu ficava mais com medo, porque eu não vim embora. E aí eu pousava mais um dia na rua, e eu ficava com medo porque eu estava 2 dias na rua, e aí eu ia ficando, ficava na rua, se virando como podia. Você entendeu? Quando eu chegava em casa, depois meu pai me encontrava e falava assim, tira a roupa. Mês de agosto, frio, entra no chuveiro, água gelada. Os chicotes, assim ó, rabo de tatu, que é uma argola de metal, com couro trançado, 3 pontas. E ali o couro comia, né? O couro comia, ele batia em mim de uma forma assim ó, que só me deu ódio, só raiva. Não fiquei com raiva dele não. Porque acho até porque ele era assim, ele é uma pessoa que ele tem uma doutrina diferente, ele vem dos tempos antigos, então não fiquei com raiva dele. Mas eu fiquei assim com uma mágoa no meu coração, não sei, do mundo, não sei do que era. E a partir dali eu comecei a fazer o que me dava na minha cabeça. Pai, deixa eu sair, não deixava eu sair, eu fugia para o fundo da casa, entendeu? Isso não é uma sua não, filho, eu levei muita sua, muita sua. Minha filha, hoje tem uma filha, eu não bato nela. Eu educo ela, eu ensino ela, instruo ela na palavra de Deus, eu falo pra ela como é a melhor forma de viver, que o caminho do crime não é o caminho certo, o caminho das drogas não é o caminho certo, eu instruo ela. Se ela quiser viver, ela vai viver essa vida. Se ela não quiser, eu não vou bater nela. Eu não vou espancar ela por isso, né? Então, graças a Deus, hoje, cheguei a ser gerente do Habib's, né? Cheguei a esse patamar de vida que pessoas que têm estudo não chegaram. Eu deixei de estudar na 5ª série para carpir café, para colher algodão. Por quê? Porque meu pai precisava de ajuda, né? Como eu disse, eu morava com a minha mãe, eu morava com meu pai. Então eu comecei a carpir café, comecei a trabalhar na roça. Dali em diante eu perdi o amor pelos estudos. Eu não estudei mais, entendeu? E hoje, graças a Deus, Deus é pai. O resto é pó. Eu cheguei onde eu tô, né? Onde eu cheguei. Tem minhas coisinhas, né? Tem minha motinha, tem minha vida. Graças a Deus. Porque a sociedade, a política, todo esse sistema mentiroso e ganancioso é simplesmente banal. O que eu vejo na política social atual é que a letra fria de decretos, leis, de políticas sociais, ela funcionaria com vontade política para tal. Hoje não funciona. Hoje o egresso no sistema penitenciário é achoitado para fora da cela, para fora do presídio, para fora da delegacia, e lá ele tem que se virar. E a tendência é de que um cidadão, 6 meses, 1 ano, 10, 15 anos, trancado em uma cela, abarrotada de gente, sem a mínima condição de dignidade humana, não busque a ressocialização. Não veja a sociedade de uma forma acolhedora. Até porque a sociedade não estará de braços abertos para esse cidadão. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas inglórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão.